Vamos ficar de pé. Eu quero falar hoje sobre que existe duas palavras diferentes, com sentidos diferentes, que é aparição e vinda do Senhor. Vamos tomar as escrituras em Lucas, onde essa famosa escritura, nós todos já conhecemos, 17:30, né? Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Só vou tomar essas escrituras. Vamos todos ler? Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Oremos. Precioso Pai, nós simplesmente pedimos que o Senhor administre o teu ensino nesta manhã. Mais uma vez, venha nos falar e dar-nos a compreensão da tua palavra. Nós não queremos ir nem à direita e nem à esquerda. Ó Deus, queremos permanecer tal como o teu profeta viu, pregou. Nós queremos pisar nas mesmas pegadas. Abençoa teus filhos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Então, o título é este. São duas palavras diferentes. A aparição do Senhor e a vinda do Senhor. Guarde bem isto. São duas coisas distintas. Cada uma quer dizer uma coisa. É isto que nós queremos falar nesta manhã. Porque o profeta, em todas as suas mensagens, o profeta, em várias mensagens, ele mostra bem claro que aparecer e vir são duas palavras diferentes. São eventos diferentes, separados. Primeiro ele aparece, depois ele vem. Agora, este aparecer, nós chamamos isto muitas vezes de a manifestação. Quer dizer, porque é a manifestação. Por exemplo, assim será dos dias em que o Filho do Homem se há de manifestar. O que quer dizer a palavra manifestar? Quer dizer, se dar a conhecer, não é isto? Então, veja, aparição e vinda do Senhor. Deus nunca poderia vir sem primeiro ele não se manifestasse, ele não aparecesse. Quer dizer, aparição é justamente isto. O próprio dicionário diz assim, que aparição significa tornar manifesto, notório, público, apresentar, declarar, revelar, divulgar. Isto é o que é aparição. Tornar manifesto, quer dizer, manifestar. Fazer isto ser notório, fazer isto ser público, é apresentar publicamente, é declarar, revelar, é divulgar. Isto é o que é aparição. É segundo o dicionário. Agora, Deus, Jesus, nunca poderia vir buscar a sua igreja, porque a vinda de Cristo e o arrebatamento nós compreendemos como a mesma coisa. Você olha nas Escrituras, Paulo fala, os apóstolos falam a vinda de Cristo. O próprio irmão Branham pregou a mensagem chamada Segunda Vinda de Cristo.
E vejam vocês, o arrebatamento e a vinda de Cristo é a mesma coisa. E o profeta, até mesmo um pouquinho antes de morrer, ele sempre disse o seguinte: estou esperando a vinda de Cristo. Nunca ele disse, nunca, Cristo veio. Já veio. Cristo já veio. Isto, em que tempo está este verbo? É pretérito, né? É no passado, não é, irmã Inês? É uma coisa que quer dizer, veio, já aconteceu. Não, arrebatamento, vinda é a mesma coisa. E quando você diz Cristo veio, quer dizer, está fazendo o quê? Esperando o quê? E veio como? Em que corpo? De um homem? Ele é o homem? Não. Ele vem para redimir a sua igreja, primeira vinda. A segunda vem para levar a sua igreja. E a terceira vem para reinar, vem com sua igreja. Vocês têm estes ensinos, não é certo? Então vejamos, irmãos, que Deus nunca faz nada, diz Amós, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas. Quer dizer, Deus nunca viria buscar a sua igreja sem antes dar o material para ela se preparar, sem antes advertir e assim por diante. A natureza de Deus sempre é advertir. Deus pregou em Mombrana essa mensagem. Deus não faz nada sem antes, isto é, Deus não faz nada sem antes advertir. A primeira vinda de Cristo, Deus enviou um profeta para preparar os caminhos do Senhor. E a segunda vinda, nós vemos aqui, assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Filho do Homem é Cristo, se manifesta em um ministério profético, manifestando no Filho de um homem. Há muita diferença entre Filho do Homem e Filho de um homem. Alguém perguntou assim, alguns dizem que o irmão Brano é o filho do homem. Eu creio que a coluna de fogo era o filho do homem. Estou errado? Pergunta e resposta 2, pergunta 13, parágrafo 101. Ele diz, bom, essa é uma boa pergunta, muito boa. Porém, eu não sou o filho do homem, mas um filho do homem. Há bastante diferença. Jesus Cristo era o filho do homem, o filho de Deus, o filho de Davi. O que é o filho do homem? É Deus, o Espírito Santo é o profeta de todas as eras. É Deus manifestando em um ministério profético. Entende? Como Deus manifesta em um ministério pastoral, ministério evangelístico, ele manifesta em um ministério profético, em um profeta. E todas as vezes que ele manifesta dessa maneira, é conhecido como o Filho do Homem. Ele seria conhecido como o Filho do Homem, segundo Lucas 17:30. Então, nós vemos, irmãos, que Deus não faz nada sem antes advertir. Antes do mundo ser destruído pelo dilúvio, Deus mandou Noé. Antes de Sodoma e Gomorra ser destruído, Deus advertiu pelos seus 2 anjos. Antes de Abraão ter um filho, Deus veio ali e se apresentou, entende? E antes de Jesus vir, veio João Batista. Sempre Deus, ele se manifesta, adverte, avisa, faz aquilo ser público antes de ele mesmo realizar qualquer coisa. E nós estamos diante da segunda vinda de Cristo. E é claro que Deus não ia
deixar a coisa passar em branco. Então nós já explicamos a vocês que a palavra manifestar ou aparecer, quer dizer, aparecer, dar-se a conhecer. Entende? É tornar aquilo notório, público e assim por diante. Por exemplo, vocês depois podem ler essas mensagens. Eu não quero parar aqui, eu quero ir lá no nosso assunto. O que é que... Eu vou seguir aqui. O que é que caracteriza o Filho do Homem? Toda a vida, geralmente, irmão Brana, quando falou do Filho do Homem, olha bem, ele sempre tomou o acontecimento de Deus visitando Abraão na tenda e Deus virado de costa, revelou o segredo de Sara, que ela riu. Sara é um tipo da igreja. E ele sempre tomou a samaritana, Jesus revelando a vida dela. Ele sempre apontou também para Natanael. Jesus disse, antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Porque este era o ministério que estava nele. Agora, quando começou esse ministério? Ano 63? De forma alguma. Ano 49, quando ele estava em Regina, no Canadá, veio aquele segundo sinal, ele revelou o segredo dos corações. E quando o profeta fala sobre o selos, que você vê a pessoas dar tanta ênfase, e claro que tem que dar. O importante que eu acho, o primeiro selo não tem problema, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, mas no sétimo é onde tem aberto todo tipo de interpretação. É justo no sétimo. Quando o profeta fala os selos, muitos querem apontar só os cavaleiros ali, que é a história da igreja, ou as almas debaixo do altar, o quinto selo, o sexto selo, a tribulação, entende? Ou o sétimo, que é a vinda do Senhor. Que vinda é esta? É o dia do arrebatamento, como diz o irmão Brana, na mensagem Cristo, Mistério, Deus Revelado, parágrafo 51, da mensagem traduzida por Goiânia. Creio que a voz de Deus é 105, por aí assim. Ele diz, há uma coisa que nós não sabemos, o mais está revelado. É quando ele vem e como ele vem. Disso não sabemos. E o profeta diz, isto é a vinda do Senhor, é aquilo que disse Jesus, ninguém sabe o dia nem a hora. Agora tem gente que sabe o dia, a hora, o ano, o que seja, só não sei o que é que estão fazendo aí. Então vejamos, amados, que isto é o que caracteriza, entende? O Filho do Homem, porventura, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Há uma passagem que o profeta diz que Deus vem como Filho do Homem em Jesus, depois como Filho de Deus, durante as dispensações das eras. E depois, daí ele diz bem assim, nesse íntere, entre Filho de Deus ali, íntere quer dizer entre, né? E filho de Davi, que é para o milênio, ele vem como Filho do Homem. Então, muitos pensam o seguinte, deixa eu explicar a vocês como que é isto. Filho do Homem foi Cristo, cumpriu, né? Como profeta. Jesus nunca disse que ele era o Filho de Deus. A ponto que eles perguntaram, quem é esse Filho do Homem? Era o seu ministério profético. Filho de Deus é Cristo na igreja, está certo? Agora eu pergunto, esse ministério de Filho de Deus acabou?
Cristo já saiu da sua igreja para acabar? Não acabou. Entende? Não terminou isto. Deus está em sua igreja. O sinal, Cristo em você. Isso é o que é preciso. Agora, o que é esta promessa, o Filho do Homem? Nesse íntere, quer dizer, lá no final. Isso nada mais é do que um aditivo, uma bênção de Deus para a igreja, que nós teríamos um ministério, um profeta nos últimos dias. Porque se você cortar, você disser, não, foi ele, foi Mombrana. Eu pergunto, então nós estamos em qual dia? Que ministério hoje? Ele morreu em 65, faz 47 anos. Você está em que ministério? Está no ministério do filho de Davi já? Cristo já veio, então? Já estamos no milênio, a pedra e coroa já veio? Irmãos, então vejamos isso. É preciso ligar tudo que há dentro nesse assunto. Então vejamos aqui. Eu disse, o título são duas palavras diferentes. Primeiro ele aparece, depois ele vem. Por isso disse Mombrana que há muita diferença entre a aparição e a vinda de Cristo. São duas coisas separadas. Quer dizer que tudo que aconteceu diante de nós, para nós, nesta época, até agora nada mais é do que uma manifestação de Deus. O que é aquela nuvem ali? Foi uma vindicação. Leia nas mensagens quando ele fala sobre isto. É uma manifestação, é uma comprovação do ministério do Filho do Homem, Deus confirmando que os selos e a verdade, que aquilo é genuíno, como o pilar que apareceu em Tuxo para a mensagem de casamento e divórcio, como apareceu a luz depois dele pregar as eras da igreja. Tudo isto são confirmações, vindicações, ou melhor, como diz o Mombrana, aparições de Cristo. Eu pedi à irmã Inês para fizesse um levantamento, porque nas mensagens em inglês, e que ela traduzisse para nós. E ela fez isto, porque muitas mensagens nós não temos traduzidas ainda, aonde o profeta diz que aparição e vinda são duas coisas diferentes. A única mensagem que você vai encontrar traduzida em português, ele falando isto, é aquela mensagem evangelismo do tempo do fim. Creio que é isso mesmo, né? Parágrafo 45, nós vamos ler lá. Então, foi feito, pegado nas mensagens do irmão Branham, uns quantos parágrafos, e ele sempre disse a mesma coisa. Por exemplo, depois nós poderemos até deixar isto no nosso site ali, quem quiser confirmar, deixar no inglês e no português. Na mensagem, queríamos ver a Jesus, pregada dia 27 de junho de 62. Inclusive, todas elas são desta data. Diz o profeta, a civilização tem viajado com o sol. O sol se levanta no leste e o mesmo sol, que nasce no leste, é o mesmo sol que se põe no oeste. Nós tivemos um dia sombrio, como diz a Bíblia, nem será chamado de dia nem de noite, o suficiente para se unir à igreja e para fazer o bem, e assim por diante. Mas haverá luz no entardecer. E o mesmo, qual a diferença, a pronúncia?
San é sol e son é filho. Agora as duas palavras parecem, né? O mesmo som, filho, filho de Deus, que apareceu no Oriente sobre o povo oriental e se mostrou suas bênçãos e poder, foi um dia triste, mas agora na costa oeste, dizendo o quê? Que o mesmo Deus que manifestou Israel, agora ele estava na América, ali na costa oeste, se manifestando. Se formos mais longe, voltamos para a China novamente, para o leste e de volta para o país oriental. Quer dizer, se você continuar seguindo o sol, vem lá do Oriente. Seguindo. Agora nós estamos na costa oeste e o filho, Son, está aparecendo antes de sua vinda. Quer dizer, e Deus, o Filho, Cristo, né, está aparecendo, não vindo. Guardou? Antes de sua vinda. Lembre-se, aparição e vinda são duas palavras diferentes. Vê? Ele está aparecendo agora na igreja, mostrando-se vivo depois de 2000 anos. Senhores, queríamos ver a Jesus. Como que ele aparece? Curando, libertando, revelando, mostrando, confirmando. É como você diz, Jesus veio e me abençoou. Agora, ele veio como? Veio e lhe deu uma bênção, não é a vida física. Você entende? Foi uma aparição, uma bênção, uma manifestação de Deus. Deus te abençoou. A segunda leitura é na mensagem. Desde então, várias vezes o profeta pregou esse título, umas 3 vezes ou mais por aí. Também em inglês, nós não a temos. No 13/7/62. Quantos sabem que há uma diferença entre a aparição de Cristo e a vinda de Cristo? São duas palavras diferentes. Agora é aparição. Olha bem, agora é aparição. Agora. A vinda será em breve. Ele está aparecendo no meio de nós, fazendo as obras que ele fez uma vez em sua igreja. Agora, você é uma parte dessa igreja, e pela graça, você crê. Eu sou membro desta igreja. Vou saltar aqui para ficar mais curto. Mas nem todos são apóstolos, nem todos são profetas. Aliás, há apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres, nem todos são evangelistas. Eu estou aqui, mas meu ministério é um ministério diferente de um pastor ou mestre. Eu não sou. E se eu digo coisas erradas, irmãos, me perdoe. Eu não quero dizer isto, mas este é o meu ministério para declará-lo de que ele está aqui. Declará-lo, não sou eu estou representando alguém. Por isso, o que diz? Encontrará fé o Filho do Homem quando há de se manifestar? Vamos mais outra mensagem. A Bíblia diz 2 ou 3 testemunhos, mas nós vamos pegar uma meia dúzia ou mais de testemunhas aqui. Acho que é 8. E pergunto, basta? Para espírito torcido errado não basta. Nem toda a Bíblia, nem mesmo o profeta em pessoa. Se dissesse. Convencidos, então, preocupados. 21/5/62. Agora João estava tão certo de que ele estava indo ver o Messias, que até ele disse,
ele está em nosso meio agora. Agora observe. Notem, há uma grande diferença no sinal da aparição de Jesus e então a vinda de Jesus. Há duas palavras diferentes, significam duas coisas diferentes: a aparição do Senhor e a vinda do Senhor. Irmão Brano, não, você está errado. Agora, eu não estou dizendo que ele está errado, não, né? Alguém diz, não, irmão Brano, você está errado, não é assim, eu vou te ensinar. Agora, a aparição do Senhor é agora, quando ele está aparecendo em seu povo, seu Espírito trabalhando entre eles, provando que é ele com eles, deixando-os pronto para o arrebatamento, para a vinda do Senhor. Deus não tem aparecido, manifestando a sua palavra, nos aprontando? Eis aí vem o noivo, é o alarido. E o que foi que disse no Rio Ohio, no ano 33? Assim como João Batista foi enviado como precursor da minha primeira vinda, tu tens sido enviado como mensagem para precursar a minha segunda vinda. Quer dizer, é a aparição por um ministério profético. Isso não é pouca coisa. Que segurança isso tem que nos dar? Vou ler de novo. Agora a aparição do Senhor é agora, quando ele está aparecendo em seu povo, seu Espírito trabalhando entre eles, provando que é ele com eles, deixando-os prontos para o arrebatamento, para a vinda do Senhor, para arrebatar a noiva. Vê? Aparição e a vinda. Tudo bem, agora. Mensagem Evangelismo do Tempo do Fim. Essa vocês têm, parágrafo 45. Alguma coisa hoje, quando você vê suas obras, agora nós já temos visto e testemunhado a aparição do Senhor. Agora lembre-se, aparição e vinda são duas palavras diferentes. Aparecer e então vir. Agora é aparição. Ele já tem aparecido nesses últimos dias, bem aqui conosco, nestes últimos anos. Agora, isto é um sinal da sua vinda. Quer dizer, as aparições são manifestações, sinais da sua vinda. Sua aparição na igreja, na forma de Espírito Santo, mostrando que é Ele. Porque o homem não pode fazer estas coisas que você vê o Espírito Santo fazendo. Então, esta é a aparição do Senhor. Agora, lembre-se, falou das duas coisas, aparecer e vir. Diga, aparecer e vir. Mensagem, deixando escapar a pressão. Também não a temos traduzida. O profeta, então, ele fala que pecado é incredulidade, aquele que não crê já está condenado. Daí ele diz assim, mas se você pode vencer tudo isto, de você, diga, Senhor Deus, eu creio exatamente o que a tua palavra diz, e eu creio que, como pregamos ontem à noite, que a aparição do Senhor vem antes da vinda do Senhor. Pois são apenas duas palavras totalmente diferentes. Vê, agora é a aparição, como ele prometeu nos últimos dias que ele estaria conosco. Mensagem. Agora. Deus tem uma maneira. Deus tem uma maneira provida. O profeta diz o seguinte,
Qual dos profetas vossos pais não apedrejaram porque eles não conheceram o seu dia? Se vocês tivessem conhecido a mim, vocês teriam conhecido o meu dia. Eles não conheceram a João até que ele estivesse morto, enterrado. Eles não conheceram a Jesus até que ele fosse morto, enterrado. Eles não conheceram Santo Patrício, Joana d'Arc. A Igreja Católica a queimou como uma bruxa para o cargo, todo posto, né? Porque a mulher tinha poder na oração e via visões. E eles diziam que ela era uma adivinha, uma bruxa, e eles queimaram aquela mulher, gritando por misericórdia. Claro, vocês fizeram penitência, quer dizer, os católicos, né? 200 anos depois, desenterraram os corpos dos padres, aqueles que julgaram Joana d'Arc. 200 anos depois, eles desenterraram os ossos deles e queimaram. Mas isto passou por você, e você não soube. Até mesmo os discípulos disseram. Porque diz os escribas que Elias deve vir primeiro? Disse, Elias já veio e vocês não souberam. Passa sobre suas cabeças, por alto, e vocês não sabem, veem? E não percam isto, o Espírito Santo, Cristo está aqui. Agora lembrem destas duas palavras antes de eu deixar vocês. A aparição de Cristo e a vinda de Cristo são duas coisas diferentes. Cristo está aparecendo agora na plenitude do seu poder. Sua vinda será mais tarde. A sua aparição antes de sua vinda. Deus seja misericordioso. Mensagem, sou eu, não tem mais. Você sabe, há uma diferença entre a aparição de Cristo e a vinda de Cristo. São duas palavras completamente diferentes. Ele está aparecendo agora em sua igreja. Nós o vemos, nós sabemos que é Ele. É o Espírito Santo, vê? Nós sabemos que é. Aí ele segue falando mais, mas vamos deixar só aqui. A mensagem não tem mais, 20/6/62. Há uma palavra usada diferente, a aparição de Cristo e a vinda de Cristo, vê? São duas palavras totalmente diferentes, vê? Agora, Cristo está aparecendo nesses últimos dias em sua igreja, trazendo sua igreja junto em unidade, a fé e o poder na palavra. Tudo junto, para que quando ele voltar, ele encontre a mesma igreja. O que a lagarta deixou, o gafanhoto comeu, e o que o gafanhoto deixou, a locusta comeu, passando até o pulgão. Mas Deus disse, eu restaurarei. Disse Deus. Romanismo e assim por diante, come daquela linda árvore noiva de Cristo até que ela se torna um toco. Mas Deus trouxe de volta aquele toco através da era luterana, através da era de Wesley, através da era pentecostal, e agora está na luz do entardecer. Eu restaurarei, diz o Senhor, todos os anos que o gafanhoto, a lagarta, eu restaurarei novamente aquela igreja em sua beleza, aquela igreja em seu poder. Quer dizer, você crê que essa mensagem, ela é a restauração, é o complemento daquilo que Deus começou com Lutero, com Wesley, e como dizia o profeta, ficou muitos cabos soltos e Deus então envia agora o seu mensageiro para juntar esses cabos, para revelar, fazer isto e aquilo. Por isso diz o profeta que quando nós vemos, quando ele diz os selos, ele não está falando, irmãos, estritamente aqueles selos dos cavaleiros e assim por diante. Ele diz, isso está nas mensagens, esses selos. A semente da serpente, casamento e divórcio, o quê? O batismo em nome de Jesus, a deidade. Você conclui o quê?
que é toda a palavra, entende? Restaurada para os nossos dias. Não quer dizer exclusivamente os selos ali. Por isso o profeta chama de selos, ou trovões, ou mistérios. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Agora, quando foi o batismo? Quando que ele pregou semente de serpente? Todas essas coisas em 63? Não. Bem antes. E ele chama isso de quê? Selos. Revelação dos 7 selos. É o que ele diz. Então, tudo que Deus fez, até hoje foi se manifestar, foi dar-se a conhecer, aparecer, aparição. Vocês entenderam isso? E isto tudo com um propósito, nos preparar para a vinda de Cristo. Então você guarda, aparição é uma coisa e vinda é outra. Porventura encontrará a fé o Filho do Homem no dia em que há de se manifestar? Não diz no dia que há de vir. Manifestar, quer dizer, aparecer. O que é a nuvem que apareceu ali no oeste? Nada mais é do que uma aparição, é um sobrenatural. E todo sobrenatural é Deus. Entende? Por isso há uma diferença entre aparição e vinda. Era isto que eu queria dizer a vocês. Entende? É muita coisa que eu anotei, mas vamos deixar. Então, irmãos, vocês nunca podem permitir que o diabo embaralhe as coisas para vocês. Lhe levem a confusão. Entende? Foi isso que o diabo interpretou para Eva. Entende? Aquilo que não é justamente o que Deus falou. E tirou ela da palavra. E diz o profeta, um pequeno passo fora da palavra é um grande passo longe de Deus. Você pode se encabular e dizer, mas como pode tal coisa acontecer com a fulana de tal? Pode ver que ela teve um desvio no início. Nada acontece sem um desvio. E de início é como um trem de ferro, ele saindo do trilho. Ele nunca sai em 90 graus. Ele não sai de uma vez. Se vocês já observaram o trem de ferro, eles encostam a metade de uma pontinha só do outro trilho ali. Entende? E o trem vem ali, antes de ir reto, não, ele pega aquele desviozinho, e aquele desviozinho vai paralelo, vai junto, vai. Depois, lá na frente, é que dá que você vai perceber que houve desvio. Mas no início, é como eu digo, deixe isto para quem tem a chamada para estas coisas, ver e dizer se é certo ou não. Entende? Então, de início parece. Isso é tão, diz-se Jesus, que é tão parecido que até enganaria os eleitos, se possível. Por isso, irmãos, irmão Sadi, seja quem for, irmão Sadi, nada melhor do que dar tempo ao tempo. Nada melhor do que dar tempo ao tempo. Porque aquilo que parece tão correto no início, que traz confusão depois. Você já tem visto isso em exemplos, eu tenho visto isso com muitos. E não é diferente hoje. Dê tempo ao tempo. Porque é como, eu sempre digo uma coisa, doutrina é como uma centopeia, aquela minhoca cheia de perninhas. Entende? Ela tem muitas pernas, ela não fica quieta. Hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa, depois é outra coisa, e mais aí, e vai indo, e é passo a passo, vão indo.
Igual, estava observando alguém dizer que não há casas no céu, não há Nova Jerusalém. Sim, a coisa tem que ir andando. E logo mais vão estudar o novo nome de Jesus Cristo. E aí já sabe, né? Billy Graham, Abraham Ham, William Branham, né? A coisa é centopeia. Pare e espere e veja. O que fazer? Orar, pedir a Deus graça. Pedir a Deus graça. Então, irmãos, o que se deve fazer? Ame, deixe ir. Entende? Agora, nós sabemos no que cremos e tem uma coisa. Quando eu vim para a mensagem, já terminei minha escola, mas eu vou dizer. Eu vim conhecendo essas coisas. Pelas próprias mensagens. Isso aqui, desde o ano 71, 72 em diante, eu conheço essas coisas e a minha linguagem é a mesma. Vocês antigos sabem que isso é sempre é isto. Entende? Eu entendo que a terceira puxada, olha bem, toda vida, como disse o irmão Green, toda vida que o irmão Brana falou terceira puxada, vocês podem ver, quando ele fala terceira puxada, senhores, queríamos ver Jesus, o novo ministério e várias outras, véu adentro e tudo mais, o profeta sempre ele aponta para o uso da palavra falada. O uso da palavra falada como a terceira puxada em evidência. Sabe o que diz o profeta ali? Senhores, como que é? Olhando sempre para Jesus. Ele diz, vocês sabem do que eu estou falando, essa é a terceira puxada. E ele diz, isto virá sobre vocês quando vier o aperto. E ele diz que ninguém tem que dizer nada. Ei, irmão, é isso aqui, meu irmão, é a terceira puxada. Ele diz, ela falará por si mesma. Se eu vejo um paralítico de pé, que Cristo levantou, alguém tem que me dizer, foi Cristo que levantou ele. Ora, claro que eu estou vendo. Por isso Deus é o seu próprio intérprete. Quando ele diz, haja luz, quantos teólogos saiu ali para dizer? Mas quando apareceu a luz, era Deus dando a interpretação. A interpretação da terceira puxada, a explicação mais certa é esta. Ela fala por si mesma. Não vai ser preciso Deus dizer, irmão, essa é a terceira puxada, vem aqui, vem fazer esse estudo. Não. É o uso da palavra falada e sempre o profeta apontou aquelas 5 vezes do uso da palavra falada. E o importante é que ela aconteceu na década de 50, essas coisas. Nunca depois de 63. Mas antes, não despreze o tempo da preparação. O tempo da manifestação. Essas mensagens que Deus tem nos enviado, você meta a cara nelas, estude-as, peça a Deus, dá-me compreensão, vai orar, vai viver uma vida perto de Deus, para que você não venha cair em tentações, pelo contrário, você seja forte para enfrentar as tentações, os problemas, para enfrentar o mundo, o pecado e assim por diante. Vamos fechar os nossos olhos? Precioso Pai, eu rogo que o Senhor amplie em cada coração esta visão, esta compreensão, aquilo que o seu profeta sempre nos falou. E não permita, Senhor, ninguém sair daquilo que está escrito, daquilo que o teu mensageiro tem falado,
para ir atrás de conjecturas, de homens que estão com a cabeça cheias de ideias próprias. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Ainda dando um tempo para vocês, ainda temos um tempo. Alguém, dentro do que foi lido, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Dos nossos irmãos aqui. Vocês compreenderam bem? Compreendeu, irmão Saul? O que você compreendeu? Fica de pé e diga. Bom, aparição, né? E depois... Amém. Irmão Dino, o que você entendeu? Aparição e vinda. Fala. Você nunca fala, sempre quietinho, fica de pé. Apareceu para mim quando entrei na área, e veio forma de uma luz, e me falou certinho assim, nem Mateus 4, que nem só de fome viverá o homem, mas é toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso aí. Então ele tem um testemunho próprio que ele teve. A coluna de fogo, deixa eu explicar a vocês, a coluna de fogo, ela nada mais é do que o próprio Deus, é o Logos de Deus, o Logos. Aquele Logos quer dizer a palavra que saiu de Deus. Antes era um pensamento, veio essa palavra, entende? E essa palavra esteve manifestada. O irmão Brana diz que a nuvem, ela é a unção. Entende? Ali ela esteve sobre Israel, ela apareceu para Paulo, e ela apareceu, foi fotografada na cabeça do profeta, e olha bem, na parte de trás, né? Ela apareceu quando o irmão Brana pregou as eras da igreja, depois na parede veio essas luzes, e a última não apareceu, a última era, porque estava escuro. Escuro não aparece no escuro. Deus mostrou na lua, estava escuro. Claro que, mas não quer dizer que não existe a sétima era. Entende? Ela apareceu, ela se manifestou em 63, ali onde houve os selos. Entende? Ela esteve sobre aquele lugar. Inclusive, em 63, ela apareceu 2 vezes, em 28 de fevereiro, quando foi fotografada, e dia 8 de março. Só que uma foi visível, a outra invisível. Se era a mesma, eu não sei. Alguém diz, ela estava ali. Eu não digo isso, porque o profeta nunca disse isso. Mas ele disse que ele foi elevado até a ela. A uma nuvem foi pousado suavemente. Então, veja... Agora, a palavra veio, aos selos veio dia 17, quer dizer que Jesus veio antes de manifestar, antes da sua palavra? Irmãos, isso é pôr o carro de boi na frente dos bois. Primeiro Deus manifesta, entende? Depois ele abriu a palavra, não é? Primeiro ele vindicou, a nuvem é uma vindicação, leia o profeta falando sobre isso. Ela é um sobrenatural. Na mensagem Casamento e Divórcio, ela apareceu ali junto àquela pedra do dedo, chamada pedra do dedo. E o profeta disse que aquilo era uma vindicação de que o casamento e divórcio, a mensagem veio de Deus. Da mesma maneira como os selos vieram de Deus. Então, todo sobrenatural é o Logos de Deus se manifestando. E esse Logos é Cristo. Se manifestando, vinda. Guarde bem mesmo. Eu gosto de bater na tecla até você enjoar. A vinda é física, são 3 vindas, não é 4 vindas. 4 vindas foge da matemática de Deus. É 3 vindas. Ele veio para redimir, vem para levar e vem com ela para reinar. E quando fala vinda, é física. Física.
Não é uma vinda espiritual. A vinda espiritual foi no dia do Pentecoste, quando ele desceu no Espírito e viveu sua igreja. E ele nunca foi embora para ele voltar de novo. Não. Mas sempre ele manifesta, como com Lutero. Por exemplo, Deus veio com Lutero fazer o quê? Manifestar a mensagem, justificação. Com Wesley, veio com os pentecostais, com os dons. E agora, trazendo toda a palavra. Tudo isso é o quê? Aparições. Não a vinda de Cristo. Eu acho que sim, é uma comprovação, é um sinal. Entende? Irmãos, é tão simples. Irmão Branham diz que Deus faz as coisas simples, os homens é que complica. Entende? Mas você nunca saia da simplicidade com a qual Deus te chamou. Porque se você sair, Deus nunca vai completar o que Ele começou. Mantenha o teu coração simples e sirva a Deus da melhor maneira. É como no 7º selo, o profeta diz, ninguém tente interpretar essas coisas. Ele diz, somente viva uma vida simples, humilde, perto de Deus, e Deus se encarregará das demais coisas. Se encarregará de tudo. É isso que ele nos aconselha. Vamos ficar de pé? Pai precioso, bendito e amado, eu recomendo cada irmão ao Senhor. Peço que o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde e o Senhor os proteja em tudo. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. À tarde, à noite, se Deus permitir, eu quero falar sobre um tema. Todo o conselho de Deus. Tomando todo o conselho de Deus. São pequenos ensinos, porém, que vai lhe mostrando como vocês têm que andar. Amém? Eu amo o Senhor e vos amo e desejo de melhor para vocês. E outra coisa, quando o destino de pessoas está em jogo, está nas mãos, se há pessoas que brincam com o destino eterno das pessoas, mas eu não brinco, não. Deus sabe disso. Então, é por isso, antes de vos dizer qualquer coisa, eu examino, vejo, procuro, vou orar, vou buscar e deixo Deus me dirigir nas coisas. E eu creio naquele Deus que me mostrou antes de eu começar o ministério que eu viria para o sul deste país e no sul eu viria mais para o lado oeste. Chapecó está justamente aqui. Ele me mostrou pregando a palavra e eu estava com a palavra pura, sem nenhuma ideia humana. Eu agradeço a Deus por isto. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Bom dia.